O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 141. História de Visvamitra e carne de cachorro de Chandala. Seca e queda da era Treta para Dvapara. Yudhishthira disse: quando a virtude superior sofre decadência e é desobedecida por todos, quando a injustiça se torna justiça, e a justiça assume a forma do seu contrário, quando todas as restrições salutares desaparecem, e todas as verdades em relação à virtude são perturbadas e confundidas, quando as pessoas são oprimidas por reis e ladrões, quando homens de todos os 4 modos de vida ficam confusos a respeito de seus deveres, e todos os atos perdem seu mérito, quando os homens veem causas de medo em todas as direções por causa da luxúria e cobiça e tolice, quando todas as criaturas param de confiar umas nas outras, quando elas matam umas às outras por meios desonestos e enganam umas às outras em suas transações mútuas, quando casas são incendiadas por todo o país, quando os brahmanas vêm a ser extremamente afligidos, quando as nuvens não despejam uma gota de chuva, quando as mãos de todos estão viradas contra seus vizinhos, quando todas as necessidades da vida caem sob o poder de ladrões, quando, de fato, tal época de infortúnio terrível começa, por quais meios deve viver um brahmana que não deseja rejeitar a compaixão e seus filhos? Como, de fato, um brahmana se mantém em tal época? Diga-me isto, ó avô. Como também deve viver o rei em tal tempo quando a pecaminosidade toma conta do mundo? Como, ó opressor de inimigos, o rei deve viver para que ele não possa se afastar da virtude e do lucro? Bhishma disse: ó alto de braços poderosos, a paz e a prosperidade dos súditos, chuva suficiente e de acordo com as estações, doença, morte e outros temores, são todos dependentes do rei. Isto é, se acontece de o rei ser bom, prosperidade, etc., são vistos. Por outro lado, se o rei se torna opressivo e pecaminoso, a prosperidade desaparece, e todo tipo de mal inicia. Eu também não tenho dúvida disso, ó touro da raça Bharata, que Krita, Treta, Dvapara, e Kali, em relação ao seu início, são todos dependentes da conduta do rei. Quando tal época de miséria como foi descrita por ti começa, o virtuoso deve manter a vida pela ajuda do discernimento. Em relação a isto é citada a antiga história da conversa entre Visvamitra e o Chandala em uma aldeia habitada por Chandalas. Perto do fim de Treta e do início de Dvapara, uma seca terrível ocorreu, se estendendo por 12 anos, em consequência do que os deuses tinham ordenado. Naquele tempo que era o fim de Treta e o começo de Dvapara, quando veio o período para muitas criaturas aposentadas pela idade perderem suas vidas, a divindade de 1000 olhos do céu não despejou chuva. O planeta Vrihaspati começou a se mover em um curso retrógrado, e Soma, abandonando sua própria órbita, retrocedeu em direção ao sul. Nem mesmo uma gota de orvalho podia ser vista, o que dizer então de nuvens reunidas? Os rios todos encolheram até se tornarem córregos estreitos. Em todos os lugares, lagos e poços e nascentes desapareceram e perderam sua beleza por causa daquela ordem de coisas que os deuses ocasionaram. A água tendo se tornado escassa, os lugares fundados por caridade para sua distribuição se tornaram desolados. Na Índia, durante os meses quentes, pessoas caridosas montam abrigos sombreados ao lado de estradas para a distribuição de água fresca e açúcar em estado natural e aveia saturada e água. Entre algumas das principais estradas que correm através do país, uma pessoa ainda pode ver centenas de tais instituições proporcionando verdadeiro alívio para viajantes sedentos. Os brahmanas se abstiveram de sacrifícios e da recitação dos Vedas. Eles não mais proferiram vashats nem realizaram outros ritos propiciatórios. A agricultura e a criação de gado foram abandonados. Mercados e lojas foram abandonados. Estacas para amarrar animais sacrificais desapareceram. As pessoas não mais coletavam diversos tipos de artigos para sacrifícios. Todos os festivais e diversões pereceram. Em todos os lugares pilhas de ossos eram visíveis e todos os lugares ressoavam com os gritos e berros agudos de criaturas ferozes.
tais como rakshasas e pisachas e aves e feras carnívoras. As cidades e municípios da terra se tornaram vazios de habitantes. Aldeias e vilas foram incendiadas. Alguns afligidos por ladrões, alguns por armas, e alguns por reis maus, e com medo uns dos outros, começaram a fugir. Templos e lugares de culto ficaram desertos. Os idosos foram expulsos à força de suas casas. Vacas e cabras e ovelhas e búfalos brigavam por alimento e pereciam em grandes números. Os brahmanas começaram a morrer por todos os lados. A proteção estava no fim. Ervas e plantas estavam completamente secas. A terra ficou desprovida de toda a sua beleza e extremamente horrível como as árvores em um crematório. Naquele período de terror, quando a virtude não estava em lugar nenhum, ó Yudhishthira, homens com fome perderam a razão e começaram a comer uns aos outros. Os próprios rishis, desistindo de seus votos e abandonando seus fogos e divindades, e deixando seus retiros nas florestas, começaram a vagar para lá e para cá à procura de comida. O grande santo Rishi Visvamitra, possuidor de grande inteligência, vagava desabrigado e afligido pela fome. Deixando sua mulher e filho em um lugar de abrigo, o Rishi vagava, sem fogo, isto é, abandonando seu fogo homa e sem lar, e indiferente a alimento puro e impuro. Um dia ele chegou a uma aldeia, no meio de uma floresta, habitada por caçadores cruéis, dedicados à matança de vivas criaturas. A pequena vila abundava com jarros quebrados, e panelas feitas de terra. Peles de cachorro estavam espalhadas aqui e ali. Ossos e caveiras, reunidos em pilhas, de javalis e jumentos, jaziam em lugares diferentes. Roupas despidas dos mortos estavam em alguns lugares, e as cabanas eram adornadas com guirlandas de flores gastas. Isto é, flores já oferecidas para as divindades. Muitas das habitações também estavam cheias de peles abandonadas por cobras. O lugar ressoava com o canto alto de galos e galinhas e o urro dissonante de jumentos. Aqui e ali os habitantes disputavam uns com os outros, proferindo palavras duras em vozes agudas. Aqui e ali haviam templos de deuses, portando desenhos de corujas e outras aves. Ressoando com o tilintar de sinos de ferro, a aldeia abundava com grupos caninos em pé ou deitados por todos os lados. O grande Rishi Visvamitra, incitado pela fome aguda e dedicado à busca de comida, entrou naquela aldeia e se esforçou o melhor que pôde para achar alguma coisa para comer. Embora o filho de Kusika suplicasse repetidamente, ainda assim ele fracassou em obter qualquer carne ou arroz ou frutas ou raízes ou qualquer outro tipo de comida. Ele então, exclamando, "Pai, grande é a miséria que me alcançou!" caiu de fraqueza naquela aldeia de Chandalas. O sábio começou a refletir, dizendo a si mesmo, o que é melhor a fazer agora? De fato, o melhor dos reis, o pensamento que o ocupava era dos meios pelos quais ele poderia evitar a morte imediata. Ele viu, o rei, um grande pedaço de carne, de um cachorro que tinha sido morto recentemente como uma arma, esticado no chão da cabana de um Chandala. O sábio refletiu e chegou à conclusão de que ele devia roubar aquela carne. E ele disse a si mesmo, eu não tenho meios agora de sustentar a vida. O roubo é permitido em uma época de miséria mesmo para uma pessoa eminente. Isso não diminuirá sua glória. Mesmo um brahmana para salvar sua vida, pode fazê-lo. Isso é certo. Em primeiro lugar deve-se roubar de uma pessoa inferior. Faltando tal pessoa, alguém pode roubar de uma igual. Na falta de uma igual, alguém pode roubar até de um homem eminente e justo. Eu irei então, nessa hora quando minha própria vida está diminuindo, roubar esta carne. Eu não vejo demérito em tal roubo. Eu irei, portanto, roubar esta coxa de carne de cachorro. Tendo tomado esta decisão, o grande sábio Visvamitra se deitou para dormir naquele lugar onde o Chandala estava. Vendo algum tempo depois que a noite tinha avançado e que toda a vila Chandala tinha adormecido, o santo Visvamitra, se levantando quietamente, entrou naquela cabana. O Chandala que a possuía, com os olhos cobertos com muco, estava deitado como alguém adormecido. De aparência desagradável, ele disse estas palavras ríspidas em uma voz quebrada e dissonante.
O Chandala disse: quem está aí, tentando abrir o trinco? Toda a aldeia Chandala está dormindo. Eu, no entanto, estou desperto e não dormindo. Quem quer que tu sejas, tu estás prestes a ser morto. Estas foram as palavras duras que saldaram os ouvidos do sábio. Cheio de medo, seu rosto carmesim com rubores de vergonha, e seu coração agitado pela ansiedade causada por aquela ação de roubo que ele tinha tentado, ele respondeu, dizendo: ó tu que és abençoado com uma vida longa, eu sou Visvamitra. Eu vim aqui oprimido pela fome aguda. Ó tu de compreensão correta, não me mate, se tua visão estiver clara. Ouvindo estas palavras daquele grande rishi de alma purificada, o Chandala ergueu-se em terror de sua cama e se aproximou do sábio. Unindo suas palmas por reverência e com olhos banhados em lágrimas, ele se dirigiu ao filho de Kusika, dizendo: o que você procura aqui à noite, ó Brahmana? Conciliando Chandala, Visvamitra disse: eu estou extremamente faminto e prestes a morrer de fome. Eu desejo roubar aquela coxa de carne de cachorro. Estando faminto, eu me tornei pecaminoso. Alguém desejoso de comida não tem vergonha. É a fome que está me incitando a esse delito. É por isso que eu desejo levar embora aquela coxa de carne de cachorro. Meus ares vitais estão enfraquecendo. A fome destruiu minha erudição védica. Eu estou fraco e perdi minha razão. Eu não tenho escrúpulo a respeito de comida pura ou impura. Embora eu saiba que isso é pecaminoso, ainda assim eu desejo roubar aquela coxa de carne de cachorro. Depois que eu não consegui obter qualquer esmola, tendo vagado de casa em casa nessa tua aldeia, eu coloquei meu coração nesse ato pecaminoso de roubar esta carne de cachorro. O fogo é a boca dos deuses. Ele é também seu sacerdote. Ele deve, portanto, receber somente coisas que são puras e limpas. Às vezes, no entanto, aquele grande Deus se torna um consumidor de tudo. Saiba que eu agora me tornei assim como ele em relação a isso. Ouvindo estas palavras do grande Rishi, o Chandala respondeu a ele, dizendo: escute-me. Tendo ouvido as palavras de verdade que eu digo, haja de tal maneira que teu mérito religioso não possa perecer. Ouça, ó Rishi regenerado, o que eu te digo acerca do teu dever. Os sábios dizem que um cachorro é menos puro do que o chacal. A coxa, também, de um cachorro, é muito pior do que as outras partes de seu corpo. Isto não foi sabiamente decidido por ti, portanto, ó grande Rishi, este ato que não está de acordo com a virtude, este roubo do que pertence a um Chandala, este roubo, além disso, de comida que é impura. Abençoado sejas, procure algum outro meio de preservar tua vida. Ó grande sábio, que tuas penitências não sejam destruídas por este teu forte desejo por carne de cachorro. Conhecendo como tu conheces os deveres prescritos nas escrituras, tu não deves fazer um ato cuja consequência é uma confusão de deveres. Nenhuma das três classes regeneradas deve comer carne de cachorro. Se tu a comesses, onde estaria a diferença entre pessoas daquelas classes e homens como Chandalas? Não abandone a virtude, pois tu és a principal de todas as pessoas observadoras de virtude. Assim endereçado, ó rei, o grande Rishi Visvamitra, afligido pela fome, ó touro da raça Bharata, mais uma vez disse: muito tempo se passou sem eu ter comido algum alimento. Eu também não vejo nenhum meio de preservar minha vida. Uma pessoa deve, quando ela está morrendo, manter a vida por quaisquer meios em seu poder sem julgar seu caráter. Depois, quando competente, ela deve procurar a aquisição de mérito. Os kshatriyas devem observar as práticas de Indra. É o dever dos brahmanas se comportarem como Agni. Os Vedas são fogo. Eles constituem minha força. Eu irei, portanto, comer mesmo esta comida impura para apaziguar minha fome. Aquilo pelo qual a vida pode ser preservada deve certamente ser realizado sem hesitação. A vida é melhor do que a morte. Vivendo, alguém pode adquirir virtude. Desejoso de preservar minha vida, eu desejo, com o total exercício da minha compreensão, comer este alimento impuro. Deixe-me receber tua permissão.
Continuando a viver, eu procurarei a aquisição de virtude e destruirei por meio de penitências e por conhecimento as calamidades consequentes da minha conduta atual, como os corpos luminosos do firmamento, destruindo até a escuridão mais densa. O Chandala disse: por comer esta comida alguém como tu não pode obter uma vida longa. Nem alguém como tu pode obter força de tal comida, nem aquela satisfação que a ambrosia oferece. Procure algum outro tipo de esmola. Não deixe teu coração se inclinar a comer carne de cachorro. O cachorro é certamente um alimento impuro para os membros das classes regeneradas. Visvamitra disse: qualquer outro tipo de carne não é obtido facilmente durante uma escassez como essa. Além disso, ó Chandala, eu não tenho riqueza com a qual comprar comida. Eu estou extremamente faminto. Eu não posso mais me movimentar. Eu estou completamente desesperado. Eu penso que todos aqueles 6 tipos de sabor serão encontrados naquele pedaço de carne de cachorro. O Chandala disse: somente as 5 espécies de animais de 5 garras são alimento puro para brahmanas e kshatriyas e vaisyas, como declarado nas escrituras. Não coloque teu coração no que é impuro para ti. Visvamitra disse: o grande Rishi Agastya, quando faminto, comeu o asura chamado Vatapi. Eu caí em miséria. Eu estou faminto. Eu irei, portanto, comer aquela coxa de carne de cachorro. O Chandala disse: procure alguma outra esmola. Não cabe a ti fazer tal coisa. Na verdade, tal ato nunca deve ser feito por ti. Se, no entanto, te agradar, tu podes levar este pedaço de carne de cachorro. Visvamitra disse: aqueles que são chamados de bons são autoridades em questões de dever. Eu estou seguindo seu exemplo. Eu agora considero esta coxa de cachorro como um alimento melhor do que qualquer coisa que seja altamente pura. O Chandala disse: aquela que é a ação de uma pessoa iníqua nunca pode ser considerada como uma prática eterna. Aquele que é um ato impróprio nunca pode ser um ato apropriado. Não cometa uma ação pecaminosa por engano. Visvamitra disse: um homem que é um rishi não pode fazer o que é pecaminoso. Agastya era rishi. Ele não podia fazer o que era pecaminoso. No presente caso, veado e cachorro, eu penso, são iguais ambos sendo animais. Eu irei, portanto, comer esta coxa de cachorro. O Chandala disse: solicitado pelos brahmanas, o Rishi Agastya fez aquele ato. Sob as circunstâncias, aquilo não podia ser um pecado. É virtude aquilo no qual não há pecado. Além disso, os brahmanas, que são os preceptores das outras 3 classes, devem ser protegidos e preservados de todas as maneiras. Visvamitra disse: eu sou um brahmana. Este meu corpo é meu amigo. Ele é muito valioso para mim e é digno da minha maior reverência. É pelo desejo de sustentar o corpo que é nutrido por mim o desejo de roubar aquela coxa de cachorro. Tão ávido eu me tornei que eu não tenho mais qualquer medo de ti e de teus confrades violentos. O Chandala disse: homens sacrificam suas vidas, mas eles ainda assim não colocam seus corações em alimento que é impuro. Eles obtêm a realização de todos os seus desejos mesmo neste mundo por conquistarem a fome. Conquiste tu também tua fome e obtenha aquelas recompensas. Visvamitra disse: em relação a mim mesmo, eu sou o cumpridor de votos rígidos e meu coração está estabelecido na paz. Para preservar a base de todo um mérito religioso, eu comerei alimento que é impuro. É evidente que tal ato seria considerado como justo em uma pessoa de alma purificada. Para uma pessoa, no entanto, de alma impura, comer carne de cachorro pareceria pecaminoso. Mesmo se a conclusão a qual eu cheguei estiver errada, e se eu comer esta carne de cachorro eu não irei, por aquela ação, me tornar alguém como tu. O Chandala disse: é minha firme conclusão que eu devo me esforçar o melhor que posso para te refrear deste pecado. Um brahmana, por cometer uma má ação, cai de seu estado elevado. É por isso que eu estou te repreendendo. Visvamitra disse: as vacas continuam a beber, apesar do coachar das rãs. Tu não podes ter a pretensão de declarar o que constitui a virtude e o que não constitui. Não seja um autoelogiador. O Chandala disse: eu me tornei teu amigo. Somente por esta razão eu estou te aconselhando. Faça o que é benéfico.
Não faça, por tentação, o que é pecaminoso. Visvamitra disse: se tu és um amigo desejoso da minha felicidade, então me levante dessa angústia. Neste caso, cedendo esta coxa de cachorro, e eu poderei me considerar salvo pela ajuda da virtude e não pela ajuda da pecaminosidade. O Chandala disse: eu não ouso fazer um presente deste pedaço de carne para ti, nem posso tranquilamente te permitir roubar minha própria comida. Se eu te der esta carne e se tu a aceitares, tu mesmo sendo um Brahmana, nós dois ficaremos sujeitos a cairmos em regiões de desventura no mundo seguinte. Visvamitra disse: por cometer este ato pecaminoso, hoje eu certamente salvarei minha vida, que é muito sagrada. Tendo salvado minha vida, eu praticarei virtude, depois limparei minha alma. Diga-me qual destes dois é preferível: morrer sem comida, ou salvar minha vida por comer comida impura? O Chandala disse: no cumprimento dos deveres que pertencem à sua classe ou tribo, a própria pessoa é o melhor juiz de sua retidão ou impropriedade. Tu mesmo sabes qual dessas duas ações é pecaminosa. Aquele que considera carne de cachorro como comida pura, eu penso, não se absteria de nada em questões de comida. Visvamitra disse: ao aceitar um presente impuro ou em comer comida impura há pecado. Quando a vida de uma pessoa, no entanto, está em perigo, não há pecado em aceitar tal presente ou comer tal comida. Além disso, comer comida impura, quando não acompanhado por matança e engano, e quando a ação provocará somente uma reprimenda branda, não é caso de muita consequência. O Chandala disse: se essa é tua razão para comer comida impura, é claro então que tu não respeitas o Veda e a moralidade ária. Ensinado pelo que tu irás fazer, eu vejo, ó o principal dos Brahmanas, que não há pecado em desconsiderar a distinção entre alimento puro e alimento que é impuro. Visvamitra disse: não é visto que uma pessoa incorre em um pecado grave por comer comida proibida. Que alguém se torna decaído por beber vinho é somente um preceito verbal para impedir homens de beberem. As outras ações proibidas do mesmo tipo, quaisquer que elas sejam, realmente, todos os pecados, não destroem o mérito de alguém. O Chandala disse: a pessoa erudita que rouba carne de cachorro de um lugar indigno como este, de um infeliz impuro como eu, de alguém que leva tal vida pecaminosa como eu, comete um ato que é oposto ao comportamento daqueles que são chamados de bons. Por consequência, também, de sua ligação com tal ato, ele com certeza sofrerá as dores do arrependimento. Bhishma continuou: o Chandala, tendo dito estas palavras ao filho de Kusika, ficou silencioso. Visvamitra então, de entendimento refinado, pegou aquela coxa de carne de cachorro. O grande asceta, tendo se apoderado daquele pedaço de carne de cachorro para salvar sua vida, levou-a para as florestas e desejou comê-lo com sua mulher. Ele resolveu que, tendo primeiro gratificado as divindades segundo os ritos devidos, ele deveria então comer aquela carne de cachorro como lhe aprouvesse. Acendendo um fogo segundo os ritos Brahma, o asceta, de acordo com aqueles ritos que levam o nome de Aindragneya, começou ele mesmo a cozinhar aquela carne em charu sacrificial. Ele então, ó Bharata, começou as cerimônias em honra dos deuses e dos pitris, por dividir aquele charu em tantas porções quanto fossem necessárias, segundo as injunções das escrituras, e por invocar os deuses com Indra encabeçando-os para aceitarem suas partes. Enquanto isso, o chefe dos celestiais começou a despejar chuva copiosamente. Reanimando todas as criaturas por aquelas chuvas, ele fez plantas e ervas crescerem uma vez mais. Visvamitra, no entanto, tendo completado os ritos em honra dos deuses e dos pitris e tendo-os gratificado devidamente, comeu ele mesmo aquela carne. Queimando todos os seus pecados posteriormente por meio de suas penitências, o sábio, depois de um longo tempo, alcançou o mais extraordinário êxito ascético. Assim, quando o fim em vista é a conservação da própria vida, alguém de grande alma possuidor de erudição e conhecedor dos meios deve salvar sua própria pessoa infeliz, quando caída em miséria, por todos os meios em seu poder. Por recorrer a tal compreensão, uma pessoa deve sempre preservar a própria vida. Uma pessoa, se viva, pode ganhar mérito religioso e desfrutar de felicidade e prosperidade.
Por esta razão, ó filho de Kunti, uma pessoa de alma purificada e possuidora de conhecimento deve viver e agir neste mundo, confiando em sua própria inteligência ao discriminar entre virtude e seu oposto. Capítulo 142. A moralidade deve estar ligada ao juízo e à razão. Yudhishthira disse: se aquilo que é tão horrível e que como a mentira nunca deve ser um objeto de respeito, é citado como dever, então qual ato há do qual eu devo me reprimir? Porque também ladrões não devem ser respeitados então? Eu estou pasmo. Meu coração está aflito. Todos os laços que me ligam à moralidade estão soltos. Eu não posso tranquilizar minha mente e ousar agir da maneira sugerida por você. Bhishma disse: eu não te instruo em relação ao dever, ensinado pelo que eu ouvi dos Vedas somente. O que eu te disse é o resultado de sabedoria e experiência. Este é um mel que os eruditos colheram. Reis devem colher sabedoria de várias fontes. Uma pessoa não pode realizar seu rumo pelo mundo com a ajuda de uma moralidade que é unilateral. O dever deve provir da compreensão, e as práticas daqueles que são bons devem ser sempre averiguadas, ó filho de Kuru. Preste atenção a estas minhas palavras. Somente reis que são possuidores da inteligência superior podem governar, esperando vitória. O rei deve se preparar para a observância da moralidade pela ajuda de sua compreensão e guiado por conhecimento derivado de várias fontes. Os deveres de um rei nunca podem ser cumpridos por regras retiradas de uma moralidade que é unilateral. O rei de mente fraca nunca pode mostrar sabedoria no cumprimento de seus deveres por não ter retirado qualquer sabedoria dos exemplos diante dele. A justiça às vezes toma a forma da injustiça. A última também às vezes toma a forma da primeira. Quem não sabe disso fica confuso quando confrontado por um caso real desse tipo. Antes que a ocasião chegue, deve-se, ó Bharata, compreender as circunstâncias sob as quais a virtude e seu oposto se tornam confusas. Tendo adquirido esse conhecimento, o rei sábio deve, quando vir a ocasião, agir adequadamente, ajudado por seu raciocínio. As ações que ele faz em tal época são mal compreendidas pelas pessoas comuns. Algumas pessoas possuem conhecimento verdadeiro. Algumas pessoas têm conhecimento falso. Determinando realmente a natureza de cada tipo de conhecimento, o rei sábio deriva conhecimento daqueles que são considerados como bons. Aqueles que são realmente violadores da moralidade criticam as escrituras. Aqueles que não têm riqueza proclamam as inconsistências dos tratados sobre a aquisição de riqueza. Aqueles que procuram adquirir conhecimento somente para o objetivo de conquistar seu sustento por meio disso, ó rei, são pecaminosos além disso sendo inimigos da moralidade. Homens vis, de inteligência imatura, nunca podem conhecer as coisas realmente, assim como pessoas não conhecedoras das escrituras são incapazes de se orientarem pela razão em todos os seus atos. Com os olhos direcionados para as falhas das escrituras, eles as depreciam. Mesmo que eles entendam o sentido verdadeiro das escrituras, eles ainda têm o hábito de proclamar que as injunções escriturais não são sadias. Tais homens, por vituperarem o conhecimento de outros, proclamam a superioridade de seu próprio conhecimento. Eles têm palavras como suas armas e palavras como suas setas e falam como se eles fossem mestres legítimos de suas ciências. Saiba, ó Bharata, que eles são comerciantes em conhecimento e rakshasas entre homens. Pela ajuda de meros pretextos, eles rejeitam aquela moralidade que foi estabelecida por homens bons e sábios. É sabido por nós que os textos de moralidade não são para serem compreendidos por discussão ou pela própria inteligência. O próprio Indra disse que essa é a opinião do sábio Vrihaspati. Alguns são de opinião que nenhum texto escritural foi formulado sem uma razão. Outros também, mesmo que entendam devidamente as escrituras, nunca agem de acordo com elas. Uma classe de homens sábios declara que a moralidade não é nada mais do que o rumo aprovado do mundo. O homem de conhecimento verdadeiro deve descobrir por si mesmo a moralidade declarada para os bons. Se um homem sábio fala de moralidade sob a influência da ira ou confusão de entendimento ou ignorância, até suas opiniões não têm valor.
discursos sobre moralidade feitos com a ajuda de uma inteligência que é derivada da letra e espírito verdadeiros das Escrituras, são dignos de louvor e não aqueles que são feitos com a ajuda de qualquer outra coisa. Até as palavras ouvidas de uma pessoa ignorante, se em si mesmas elas forem repletas de sentido, vêm a ser consideradas como pias e sábias. Nos tempos passados, Usanas disse aos daitias esta verdade, a qual deve remover todas as dúvidas, que escrituras não são escrituras se elas não podem resistir ao teste da razão. A posse ou a ausência de conhecimento que está misturado com dúvidas é a mesma coisa. Cabe a ti rechaçar tal conhecimento depois de arrancá-lo pelas raízes. Aquele que não escuta essas minhas palavras é para ser considerado como alguém que se permitiu ser enganado. Tu não vês que tu foste criado para a realização de atos bravios. Veja a mim, ó filho caro, como, por me dirigir aos deveres da classe de meu nascimento, eu despachei inúmeros kshatriyas para o céu. Há alguns que não estão contentes comigo por isto. A cabra, o cavalo e o kshatriya foram criados por Brahman para um propósito parecido, isto é, para serem úteis para todos. Um kshatriya, portanto, deve constantemente procurar a felicidade de todas as criaturas. O pecado que se vincula a matar uma pessoa que não deveria ser morta é igual àquele em que se cai por não matar uma que merece ser morta. Tal é a ordem de coisas estabelecida que um rei de mente fraca nunca pensa em observar. Portanto, o rei deve mostrar severidade em fazer todos os seus súditos cumprirem seus respectivos deveres. Se isso não for feito, eles rondarão como lobos, devorando uns aos outros. É um canalha entre kshatriyas aquele em cujos territórios ladrões circulam pilhando a propriedade de outras pessoas como corvos pegando peixes pequenos da água. Nomeando homens nobres de nascimento possuidores de conhecimento védico como teus ministros, governe a terra, protegendo teus súditos justamente. Aquele kshatriya que, ignorante dos costumes e planos estabelecidos, cobra impostos impropriamente de seu povo, é considerado como um eunuco de sua classe. O rei não deve ser severo nem brando. Se ele governa justamente, ele merece louvor. O rei não deve rejeitar ambas as qualidades. Por outro lado, se tornando severo em ocasiões que exigem severidade, ele deve ser brando quando for necessário ser assim. Doloroso é o cumprimento dos deveres kshatriya. Eu tenho um grande amor por ti. Tu foste criado para a realização de atos severos. Portanto, governe teu reino. Sakra, possuidor de grande inteligência, disse que em tempos de infortúnio o grande dever de um rei é castigar os maus e proteger os bons. Yudhishthira disse, há alguma regra em relação aos deveres reais que não deve, de jeito nenhum, ser violada. Eu te pergunto isto, ó o principal das pessoas virtuosas. Diga-me, ó avô. Bhishma disse, uma pessoa deve sempre adorar brahmanas veneráveis por causa de conhecimento, dedicados a penitências, e ricos em conduta harmoniosa com as injunções dos Vedas. Este, de fato, é um dever sublime e sagrado. Que tua conduta em direção aos brahmanas seja sempre aquela que tu observas em direção aos deuses. Os brahmanas, se enfurecidos, podem infligir diversos tipos de males, ó rei. Se eles forem satisfeitos, grande fama será tua parte. Se for o contrário, grande será teu medo. Se gratificados, os brahmanas se tornam como néctar. Se enfurecidos, eles se tornam como veneno. Capítulo 143. Mérito de alguém que cuida de um suplicante que anseia por proteção. História da pomba e do caçador perverso. Yudhishthira disse, ó avô, ó tu de grande sabedoria, ó tu que és conhecedor de todos os tipos de escrituras, me diga qual é o mérito de alguém que cuida de suplicante que anseia por proteção. Bhishma disse, grande é o mérito, ó monarca, de cuidar de um suplicante. Tu és digno, ó o melhor dos Bharatas, de fazer tal pergunta. Aqueles reis de grande alma de antigamente, isto é, Sivi e outros, ó rei, obtiveram grande bem-aventurança no céu por terem protegido os suplicantes. É sabido que um pombo recebeu com respeito um inimigo suplicante de acordo com os ritos devidos e até o alimentou com sua própria carne.
Yudhishthira disse, como, de fato, um pombo nos tempos passados alimentou um inimigo suplicante com sua própria carne. Qual também foi o fim, ó Bharata, que ele ganhou por tal conduta? Bhishma disse, escute, ó rei, a esta excelente história que purifica aqueles que a ouvem de todos os pecados. A história, isto é, que o filho de Bhrigu Rama narrou para o rei Mushukunda. Essa mesma questão, ó filho de Prita, tinha sido colocada para o filho de Bhrigu por Mushukunda com devida humildade. A ele desejoso de escutar como humildade, o filho de Bhrigu narrou esta história de como um pombo, ó monarca, ganhou o êxito dando-lhe o direito à bem-aventurança celestial mais sublime. O sábio disse, ó monarca de braços poderosos, ouça-me enquanto eu narro para ti essa história que está repleta de verdades ligadas com virtude, lucro e prazer. Um caçador de aves selvagens perverso e terrível, parecendo com o próprio destruidor, costumava vagar no passado pela grande floresta. Ele era negro como um corvo e seus olhos eram de uma cor sangrenta. Ele parecia com o próprio Yama. Suas pernas eram compridas, seus pés curtos, sua boca grande, e suas bochechas protuberantes. Ele não tinha amigo, nem parente. Ele tinha sido rejeitado por todos eles por causa da vida extremamente cruel que ele levava. De fato, um homem de má conduta deve ser repudiado de longe pelos sábios, pois não se pode esperar que aquele que prejudica a si mesmo faça bem para outros. Aqueles homens cruéis e de alma vil que tiram as vidas de outras criaturas são sempre como cobras venenosas, uma fonte de incômodo para todas as criaturas. Levando suas redes consigo, e matando aves nas florestas, ele costumava vender a carne daquelas criaturas aladas, ó rei, como meio de vida. Seguindo tal conduta, o patife de alma pecaminosa viveu por muitos longos anos sem nem entender a pecaminosidade de sua vida. Acostumado por muitos longos anos a se divertir com sua mulher na floresta, seguindo aquela atividade, e estupefato pelo destino, nenhuma outra profissão o agradava. Um dia, quando ele estava vagando pela floresta concentrado em seu trabalho, surgiu uma grande tempestade que sacudia as árvores e parecia prestes a arrancá-las. Em um momento nuvens densas apareceram no céu, com clarões de relâmpagos tremulando entre elas, apresentando o aspecto de um mar coberto com barcos e navios de comerciantes. Ele disse em sacrifícios, tendo entrado nas nuvens com uma grande provisão de chuva. Em um momento a terra ficou inundada com água. Enquanto a chuva ainda caía em torrentes, o caçador perdeu seu juízo pelo medo. Tremendo com frio e agitado pelo medo, ele vagou pela floresta. O matador de aves não conseguiu achar algum lugar alto que não estivesse sob a água. Os caminhos da floresta estavam todos submersos. Pela força da chuva, muitas aves foram privadas de vida ou caíram no chão. Leões e ursos e outros animais, se utilizando de alguns locais altos que eles tinham encontrado, se deitaram para descansar. Todos os habitantes da floresta se encheram de medo por causa daquela tempestade e chuva terríveis. Assustados e famintos, eles vagavam pelas florestas em bandos, pequenos e grandes. O caçador, no entanto, com os membros endurecidos pelo frio, não podia nem parar onde ele estava nem se mover. Enquanto neste estado, ele viu um pombo fêmea jazendo sobre o solo, endurecido com frio. O indivíduo pecaminoso, embora estivesse no mesmo apuro, vendo a ave, a apanhou e prendeu em uma gaiola. Ele mesmo oprimido pela aflição, ele não hesitou em oprimir uma criatura semelhante com aflição. De fato, o patife, somente pela força do hábito, cometeu aquele pecado mesmo em tal momento. Ele então viu no meio daquela floresta uma árvore nobre, azul como as nuvens. Ela era o refúgio de miríades de aves desejosas de sombra e abrigo. Ela parecia ter sido colocada lá pelo Criador para o bem de todas as criaturas, como um homem bom no mundo. Logo o céu clareou e ficou coberto com miríades de estrelas, apresentando o aspecto de um lago magnificente alegre com lírios desabrochantes. Olhando para o firmamento claro rico com estrelas, o caçador começou a avançar, ainda tremendo de frio. Vendo o céu sem nuvens, ele olhou para todos os lados, e vendo que a noite já estava sobre si, ele começou a pensar: minha casa está a uma grande distância de onde eu estou.
Ele então resolveu passar a noite sob o abrigo daquela árvore. Curvando-se a ela com mãos unidas, ele se dirigiu àquele monarca da floresta, dizendo: eu sou um suplicante por abrigo a todas as divindades que têm esta árvore como seu refúgio. Tendo dito estas palavras, ele espalhou algumas folhas para fazer uma cama, e se deitou sobre ela, descansando sua cabeça em uma pedra. Embora oprimido pela aflição, o homem logo adormeceu. Capítulo 144. A esposa. Bhishma disse: em um dos ramos daquela árvore, um pombo com penas belas, ó rei, vivia por muitos anos com sua família. Naquela manhã sua esposa tinha saído à procura de alimento, mas ainda não tinha voltado. Vendo que a noite tinha chegado e que sua esposa não tinha retornado, a ave começou a se entregar a lamentações. Ó, grande foi a tempestade e dolorosa foi a chuva que veio hoje. Pai, tu ainda não retornaste, ó cara esposa. A desgraça está sobre mim. Qual pode ser a causa pela qual ela ainda não voltou para nós? Está tudo bem com aquela minha cônjuge querida na floresta? Separado dela, esta minha casa me parece vazia. Uma casa de um chefe de família, mesmo se cheia de filhos e netos e noras e empregados, é considerada vazia se desprovida da dona da casa. A casa de um homem não é seu lar. Somente a esposa é o lar de um homem. Uma casa sem a esposa é tão desolada quanto o deserto. Se aquela minha querida esposa, de olhos franjados com vermelho, de plumas multicores, e de voz doce, não voltar hoje, minha própria vida cessará de ser de algum valor. De votos excelentes, ela nunca come antes que eu coma, e nunca se banha antes que eu me banhe. Ela nunca senta antes que eu me sente, e nunca deita antes que eu me deite. Ela se regozija se eu me regozijo, e fica triste quando eu estou triste. Quando eu estou fora ela fica desanimada, e quando eu estou zangado ela não para de falar docemente. Sempre dedicada a seu marido e sempre confiando nele, ela sempre esteve empenhada em fazer o que fosse agradável e benéfico para seu marido. Digna de louvor é aquela pessoa sobre a terra que possui tal cônjuge. Aquela criatura amável sabe que eu estou cansado e faminto. Dedicada a mim e constante em seu amor, minha cônjuge excelente é extremamente meiga e me adora devotamente. Até a base de uma árvore é o lar de um homem se ele vive lá com sua cônjuge como companheira. Sem um cônjuge, mesmo um palácio é realmente um ermo deserto. Um cônjuge é um companheiro em todas as ações de virtude, lucro e prazer. Quando um homem parte para uma terra desconhecida, sua esposa é uma companheira de confiança. É dito que a esposa é a posse mais valiosa do marido. Neste mundo a esposa é a única companheira de seu marido em todos os assuntos da vida. A ideia é que o homem vem sozinho para o mundo e sai dele sozinho. Somente a esposa é sua verdadeira associada, pois só ela é uma participante de seus méritos, e sem ela nenhum mérito pode ser ganho. A ideia hindu de casamento é uma união completa. A partir do dia do casamento as duas pessoas se tornam um indivíduo para a realização de todos os atos religiosos e outros. A esposa é sempre o melhor dos remédios que um homem pode ter na doença e na dor. Não há amigo como a esposa. Não há melhor refúgio do que a esposa. Não há melhor aliado no mundo do que a esposa em atos empreendidos para a aquisição de mérito religioso. Aquele que não tem em sua casa uma esposa que é casta e de palavras agradáveis deve ir para as florestas. Para tal homem não há diferença entre casa e ermo.